Fala galera, beleza? Caio aqui. Eu acho que você já deve ter pensado em empreender, mas antes de qualquer coisa você pensou em toda essa burocracia que existe no Brasil para você abrir um CNPJ, tá? Mas eu tenho uma boa notícia, o MEI, ele facilita muito a sua vida e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre as vantagens e desvantagens de você ter um CNPJ como MEI. O primeiro ponto é que é muito importante você formalizar o seu negócio, realmente você existir para o governo, você dormir tranquilo. Eu sempre penso nisso, de que quando você faz o certo, você não tem que se preocupar com nada. E quando você está empreendendo e você tem um CNPJ, aí sim você existe para o governo, você existe para o banco e você também consegue ter alguns benefícios com isso, tá? O primeiro benefício deles, quando você tem um MEI, é que você não precisa pagar um aluguel comercial. Você pode fazer o seu negócio da sua própria casa, então eu falo aqui de custo fixo, você já reduz o custo de aluguel, não é obrigatório ter um aluguel. Segundo ponto importante também, falando ainda de custo fixo mensal, contador. É tão simplificado esse modelo de MEI que você não precisa ter um contador. Negócios maiores precisam, então você teria que pagar todo mês. O MEI não precisa. E por que não precisa? Porque no MEI você tem apenas um boleto mensal para pagar. Esse boleto, ele já entra todas as contribuições que o governo precisa de você. Esse boleto ele vai ficar entre R$ 52 e R$ 58, depende um pouquinho da sua atividade. É um modelo muito simplificado, você não precisa perder tempo nem para abrir o CNPJ, nem para mantê-lo, tá? Você precisa pagar apenas um boleto mensal. E esse boleto ele vai te garantir, quando você paga todas aquelas contribuições para o governo, por exemplo, sua previdência. Ele vai garantir sua aposentadoria. Quando você é informal, você não tem garantia de nada. Como eu falei, o governo não sabe que você existe. Quando você tem MEI, não. Você tem, por exemplo, pensão em caso de morte, em caso de invalidez e aposentadoria. Isso, sem dúvida nenhuma, te dá muita segurança, né, para seguir sua jornada, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, por isso que é importante formalizar. Mais um benefício aqui de você ter um CNPJ como MEI, que é você abrir uma conta bancária sem custos. Você consegue abrir uma conta digital sem pagar absolutamente nada. Isso vai facilitar muito a gestão financeira do seu negócio. Sem falar que você consegue abrir essa conta de graça e também consegue ter benefícios bancários junto com isso. Como assim, Caio? Benefícios bancários. Você pode pedir maquininha de cartão, você pode pedir uma linha de crédito, né, um empréstimo, porque você está formalizado. E além desses benefícios bancários, agora eu te falando de business mesmo, é muito importante você ter o CNPJ porque tem fornecedor que não vende para pessoa física. Na verdade, a grande maioria deles. Então, quando você tem um CNPJ, você consegue ter acesso a melhores fornecedores, a comprar, por exemplo, direto da fábrica. Não preciso te falar que isso vai reduzir muito o seu custo de produto. E mais do que isso, quando você tem CNPJ, você tem entrada de mercadoria, você pode receber essa mercadoria tranquilo em casa. Se você não tem nota fiscal de entrada, pode ter certeza que você está correndo o risco de levar uma multa da Receita Federal. Eu acho que ninguém queria acordar com a Receita Federal batendo na sua porta, né? Então, você tem nota fiscal de entrada e o melhor, o MEI também possibilita que você emita nota fiscal e com muita facilidade, tá? Existem alguns aplicativos já no mercado hoje que eles centralizam tudo isso e facilitam muito a vida do MEI. Porque você consegue pagar mensalmente o seu boleto lá, acompanhar, por exemplo, se ele está vencido, recalcular juros, você consegue abrir uma conta bancária lá dentro, a conta digital, de graça, você consegue fazer cobrança também por boleto e centralizar tudo isso em um lugar só. Então, o MEI, ele veio para facilitar, nem parece que é no Brasil. Agora, como nem tudo são flores também, existem algumas desvantagens do MEI, tá? Eu gosto muito de falar que o MEI é o melhor caminho para você começar e começar pequeno, mas tem algumas limitações. Por exemplo, você só pode ter um funcionário contratado pelo MEI e isso daí também eu quero abrir um parênteses porque é importante. Algumas pessoas contratam um funcionário só por carteira e colocam alguns outros por fora. Então não vale a pena. Se você formalizou o seu negócio e está fora da lei, né, não faz sentido. Então o MEI é para você que pode contratar só um funcionário e pagar um salário mínimo. Essa é a primeira limitação. Outra limitação, eu falei da questão do benefício bancário, mas quando você é um MEI, você também não é tão bem visto assim pelo banco. Sabe por quê? Porque o MEI é a própria pessoa física e isso daí se confunde. Qual que é a diferença de uma empresa que ela é limitada e o MEI? A empresa limitada, o nome já fala, não tem confusão patrimonial. Vou te dar um exemplo bem prático.
Eu, Caio, tenho empresa limitada. Minha empresa quebrou, tenho uma dívida de R$1 milhão. Essa dívida é da empresa. Agora, se você é um MEI e tem o seu CPF atrelado àquilo, você também tem a dívida. Então, existe essa confusão patrimonial. Tudo que é da empresa, do MEI, é da pessoa física. Então, isso se confunde. Aí o banco tem até receio de liberar uma linha de crédito para essa situação que a gente sabe que pode ter maiores riscos do que uma situação comum. E agora também, essa parte aqui eu acho que é, cara, fundamental de falar, porque eu já vi MEI, tá? Eu já vi MEI preocupado com isso. Preocupado em não faturar mais do que R$81 mil anual. E isso é uma limitação, uma desvantagem do MEI. Só que, cara, você não pode fazer com que o seu negócio se encaixe nesse valor. Se você tiver que crescer, cresça. Então o MEI tem essa desvantagem de R$81 mil de faturamento anual, mas claro, você jamais pode pensar que o seu negócio tem que se adequar a isso, porque a gente tem que pensar grande, né? E até falando aqui também, abrindo outro parênteses aqui, quando você quer transformar a sua empresa de MEI para limitada, ou seja, para deixar uma empresa maior, com maior possibilidades de faturamento, é bem simples também, tá? Então, tem um pouco de custo nisso, mas não é tão complicado. Então, pare com isso, tá? De ficar tentando se adequar. Por exemplo, às vezes não pensar em contratar funcionário ou não vender mais para você continuar como MEI, porque MEI é muito mais fácil, porque tem só um boleto mensal, porque tem um monte de simplificação. Não pense assim, tá? É uma das grandes vantagens do MEI também, essa limitação, porque as pessoas acabam pensando pequeno e ficando muito confortáveis nisso. E ainda mais uma questão de limitação, você não pode ter uma filial como MEI, você tem que ter apenas um ponto físico. Então, olha aí, se você tem a cabeça pequena e fica pensando em ficar MEI para sempre, você não vai crescer o seu negócio, tá? O MEI não pode ter mais de um negócio, ele tem que ter apenas um ponto físico. E mais uma desvantagem do MEI, como eu falei, o MEI ele fica muito ligado com a pessoa física, né? Confunde patrimônio, confunde, no caso, dívidas, confundem bens e também tem outro detalhe que se confunde, que é o nome da empresa do MEI. O nome do MEI é o nome do empresário. Tá? Isso por lei. Você tem certo descrédito quando o nome da empresa é o seu próprio nome. Tá? Pensa comigo, se algum cliente está pesquisando dentre algumas empresas e vê uma empresa que é o próprio nome do empresário, sem dúvida nenhuma a credibilidade é muito menor, né? Então foi isso, essas foram as vantagens e desvantagens de você ser um MEI. Eu sempre recomendo começar certo. Então faça o MEI, depois, como eu falei aqui, fica até mais fácil de você mudar para uma limitada, para uma Eireli, tá? Até depois eu posso falar sobre isso também, sobre esses outros formatos tributários. Então é isso, deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no meu canal, me segue lá no Instagram e tudo isso daí, beleza? Até mais!